Fala galera, beleza? Eu sou o Ujner e você está no Bora Mundo e nós vamos falar sobre psicologia social, certo? Já pega o teu caderno para fazer as tuas anotações, que você sabe que é a melhor forma de aprender. E olha aqui, o livro é Psicologias, ele está, o link aqui na descrição se você quiser adquirir. Por que que a psicologia social tem como um dos principais estudos, principais fatores, principais objetos de pesquisa o grupo, os grupos, né? Por que que isso é tão importante para a psicologia social? Bom, em resumo aqui, antes da gente desenvolver o conteúdo, eu já vou falar que é o seguinte, tá? Se você for estudar a humanidade, o desenvolvimento do ser humano, da sociedade, você vai ver que uma hora ou outra você vai chegar na ideia de que existem grupos, né? As sociedades, elas são formadas por grupos, tá certo? Nós, seres humanos, nos reunimos em grupos. Nós nos reunimos em grupos devido a características que nós temos semelhantes, né? Características ideológicas, físicas, estratégicas, e assim nós nos reunimos e formamos grupos. E isso é muito fácil. Por exemplo, você pode estar assistindo esse vídeo na sua casa, e aí você está num grupo que é o grupo familiar, você pode estar no ônibus, é um grupo de trabalhadores, muito provavelmente, estudantes em grande maioria que estão ali. Então, quer dizer, você vai ver que os grupos eles se reúnem de várias formas, em diversas formas, em vários momentos, em diversos momentos. E tem coisas que unem e formam esses grupos e eles são muito importantes, porque a sociedade é composta por eles, tá certo? Então, isso é um dos primeiros fatores. Então, vamos começar a desenvolver a ideia aqui. E a primeira coisa que você tem que saber é que os primeiros estudos da psicologia social que vai observar os grupos, esse primeiro estudo vai vir no século XIX, tá certo? O primeiro cara, o primeiro pensador, o primeiro pesquisador que vai se atentar a isso é o Gustave Le Bon, tá? Ele vai escrever uma matéria onde é em francês, mas em português é chamada Psicologia das Massas, tá certo? Que vai ser a primeira atenção que vai ser dada à psicologia social e a ideia de massas, de estudo das massas, tá certo? Uma coisa importante é que esses pesquisadores do século XIX, eles olham muito para o século XVIII, para os pensadores do século XVIII, tá, os filósofos e tal, e é para acontecer uma coisa interessante, que os pensadores do século XVIII, eles viram uma coisa que influenciou muito eles, que foi a Revolução Francesa. Eles viam a Revolução Francesa, tá certo? E a Revolução Francesa foi um movimento de massas enormes, né? E de grandes grupos que fizeram a Revolução Francesa acontecer, tá certo? Aqui no canal tem vídeo sobre a Revolução Francesa na playlist de história, depois vai lá dar uma olhada. Certo? Então a Revolução Francesa. E aí é o seguinte, na Revolução Francesa não foi a primeira, não foi a única, não foi a última e não foi a maior. Mas foi muito importante, tá? Porque a Revolução Francesa, com o seu movimento ali de pessoas, com um grande movimento, uma grande agitação dos grupos, eles fizeram uma transformação na história, tá certo? Então, se observa essa grande movimentação e esse grande ajuntamento de pessoas, essa união de pessoas, de uma grande massa e de grandes grupos também. E os pensadores começam a levantar perguntas. Perguntas que a psicologia social também vai se fazer. Por quê? Porque em vários momentos da história vão acontecer situações extremamente pesadas ou extremamente importantes, negativas ou positivas, mas que nós vamos perceber o seguinte, você pode ler um livro de história aleatório que você vai ver. Muito do que acontece na história de significativo envolve ação de grupos ou ação de grandes massas, que muitas vezes começam com grupos, certo? Pequenos grupos, e viram uma agitação de massas. Então a história vai sendo moldada por ações, principalmente de grupos e massas, tá certo? Esses aglomerados de pessoas. Então, os pensadores olham para a Revolução Francesa, que foi um momento de grande aglomeração de pessoas e de ação desse grupo, e se fazem uma série de perguntas. As perguntas, como eu disse, que a psicologia social também vai se fazer, porque essas perguntas vão mobilizar pesquisas, tá certo? Importantes para resolver esses problemas e para resolver essa incógnita, né? O que motiva essas pessoas? Vamos lá, perguntas importantes aqui. Eu quero abrir um parêntese. Se você quer estudar legal,
Depois que eu acabar esse vídeo, eu quero que você faça um exercício. Você que estuda psicologia ou pedagogia ou filosofia, principalmente. Eu quero que você tente responder essas duas perguntas com o máximo de escrita possível, tá? Tenta responder essas duas perguntas, porque você vai fazer um exercício de senso crítico e senso comum, onde você vai tentar entender essas situações. Vai ser muito legal. E ali vai aparecer você escrevendo o que você não sabe, escrevendo o que você sabe, escrevendo o que você acha que sabe. Vai ser muito importante, tá? As duas perguntas, não só essas, tá? Surgem várias, mas duas perguntas importantes a primeira, olha aqui. O que teria sido capaz de mobilizar tamanho contingente humano? O que foi capaz de mobilizar? Será que foi algum valor? Será que foi alguma ética? Né? Que é uma discussão sobre a construção dos valores? Será que foi alguma questão religiosa de fé? Ou será que foi uma ideologia? Será que foi uma ideologia política, um direcionamento político? Será que foi uma necessidade básica, essencial, que gerou uma consciência coletiva? Ou será que foi um frenesi, uma irracionalidade coletiva? O que aconteceu? Né? Então a primeira pergunta é essa: como é que essas coisas são mobilizadas? Um grupo de massa de pessoas tão grande, né, indo pelo mesmo ideal. Isso é importante, porque você tem que entender que as pessoas, elas têm um caráter subjetivo. Nós somos seres subjetivos, tá certo? Você é subjetivo, eu sou subjetivo, tá? Beleza. Então, para unir um grupo é uma coisa, né? Um grupo de 50, 100, 200 pessoas, para você encher um estádio de futebol, jogo do Palmeiras, tem muitos palmeirenses. Outra coisa é você pegar a multidão de milhões de pessoas, né? Como é que isso acontece? De pequenos grupos, médios, grandes, até grandes massas, né? Como é que isso acontece? Então, o que teria sido capaz de mobilizar tamanho contingente humano, tá? Outra pergunta importante: o que levava uma multidão a seguir a orientação de um líder, mesmo que para isso fosse preciso colocar em risco a sua própria vida, né? Qual é o fator psicológico dentro dessa motivação, dessa mobilização? Aí entra um ponto importante. Lembra que eu falei que tem momentos da história onde isso acontece e isso acaba determinando grandes acontecimentos na história, certo? A gente pode usar hoje como a questão do coronavírus. Eu jamais vou colocar a culpa da grande disseminação do coronavírus na má educação das pessoas, né? Isso é um problema de Estado, não é uma questão de educação das pessoas que não conseguem ficar em casa e se aglomeram e ponto. Mas você pode ver que essas aglomerações das pessoas, elas são um fator de dinâmica de grupo, né? Que os grupos eles têm uma necessidade de se reunir. Eles passam por cima de alguns valores e de algumas características, como a gente está vendo aí agora, né? E eles fazem a sua dinâmica, né? E isso pode ser bom, pode ser ruim. No caso do coronavírus, do momento atual, a reunião desses grupos, né? O encontro desses grupos e a dinâmica desses grupos é prejudicial e negativa. Então, olha só, se estudar a dinâmica desses grupos faz com que você consiga pesquisa, consiga respostas e consiga, em momentos pontuais, de alguma forma, tentar ajudar na dinâmica, né, desses grupos, no desenvolvimento desses grupos, entender esses grupos. Para que você, inclusive, evite catástrofes, evite questões que não são interessantes. Então, você consegue alguma resposta e você consegue gerir ferramentas de manejo, você consegue gerar formas de lidar com isso, tá certo? Então isso é importante. O que nós vamos falar então? Você entendeu isso? A gente vai falar sobre fazer uma breve observação, por exemplo, do nazismo, tá? O nazismo aconteceu em um momento de um governo alemão, do governo nazista, né? Que era o governo dominado, era o governo que tinha como o seu principal organizador e mentor o Adolf Hitler, tá certo? Ele é uma figura importantíssima para se conhecer na história, tá certo? Então o Adolf Hitler ele foi o governante, tá certo? Lá na Alemanha, do Terceiro Reich, certo? E isso aconteceu na década de 30, 1930, 1945. Isso vai gerar, o governo desse cara vai acabar gerando toda uma situação política e econômica, aonde o país, grande parte do país vai estar com ele, vai estar seguindo as suas ideias, tá certo? Eram ideias extremamente extremistas em muitos pontos, tá?
E muitas ideias assim extremistas em que dava medo. Então, a grande questão que se pergunta é como grande parte da população ficou do lado dessa ideia e acompanhou, tá certo, as ações desse governo e desse líder, tá certo, que tinha um grande carisma. Então, quer dizer, a gente tem aí um fator histórico aonde dois movimentos vão acontecer. O primeiro movimento você tem um cara que está dentro de uma ideologia. O Hitler não fundou nada novo, ele só intensificou o que já rolava, né? Por exemplo, a ideia do nazismo ali, ela já era algo que acontecia. Tinha escritores falando sobre isso, críticos e pensadores. Ele refina isso, né, do seu jeito, do seu modo, e ele chama a população à participação, chama o exército para participar, e ele começa a aglomerar pessoas. Isso é incrível porque nós vemos grandes fotos de não só o exército, em grande massa ali na presença do seu comandante, do seu líder, mas também grande parte da população, milhões de pessoas em volta de passeatas e momentos de demonstração de força e poder do governo. Então, assim, era realmente... Tem muito material gravado dessa grande multidão que seguia, idolatrava esse regime, o regime nazista, essa proposta política, tá certo? Então, quer dizer, olha só, você olha para uma situação histórica dessa, grave, de uma situação tão intensa, né? E você se pergunta, na posição de alguém que está preocupado com a psicologia social, querendo entender a sua importância. Meu, como que pode tanta gente seguir uma ideia dessa, né? Então, a psicologia se propõe a isso. Então, olha só como é que é importante. Estamos falando de grandes fatores que mexem na sociedade e ela quer entender o porquê que nesses fatores, geralmente, existem os grupos e o movimento de ação desses grupos. E a gente precisa entender como é que isso funciona, certo? Isso é muito interessante. Bom, para 3 pontos ficarem aqui sobre esse governo, né, em questão de observar e analisar psicologicamente como é que esses grupos aí eles se manifestam e como é que eles se juntam, na verdade, tem 3 pontos importantes desse governo do Hitler. Era uma questão de manipulação, tá certo, de massas muito grande. A gente vê isso porque existiam várias informações sobre como é que o governo disseminava a propaganda do nazismo. Então a propaganda era muito forte, existia tem muitos relatos históricos sobre isso, tá certo? Muito material sobre isso. Então isso acabava sendo um fator de manipulação das massas. Outra questão era do carisma do seu próprio líder, porque o Hitler era um cara extremamente carismático, né? Lógico, dá para desenvolver isso facilmente. Outras coisas importantes, um fator importante, era a forma de hipnotismo social. Quando a gente fala hipnotismo social, galera, é o seguinte, o hipnotismo social, a gente está falando na condição de que esse hipnotismo social é a pessoa sair da sua consciência racional e agir de forma irracional, né? Então ela vai usar valores que muitas vezes ela mesma não concorda ou ela não refletiu sobre eles, ou simplesmente ela deixou para trás esses valores, ocultou e está agindo de uma forma praticamente irracional. É como se ela tivesse realmente sido hipnotizada. Então, obviamente que isso é um olhar do texto, né? Então, assim, esses 3 pontos importantes a gente já observa no governo e são 3 pontos que atingiram os grupos da sociedade. Olha só que interessante. Nos grupos, movimentaram os grupos, fizeram com que esses grupos eles tomassem forma até virarem grandes massas, tá certo? Então esses são 3 pontos importantes, certo? Bom, o que a gente tem aí também como exemplo de mobilização popular é a pontuação de que nem todo grupo é irracional, tá? A gente não está falando que todo mundo que apoia o nazismo é irracional. A ideia é que nós temos que observar qual é a categoria desse grupo, né? Qual é a qualidade que esse grupo se encontra, né? A gente tem, por exemplo, exemplos de grupos que são grandes massas ou grandes grupos, né? Ajuntamentos em que eles são racionais. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, né, a situação das diretas já, que aconteceu, grandes manifestações com uma massa de gente enorme, certo? Isso aconteceu em 1984, tá? A gente tem também hoje conhecido os movimentos e as manifestações do PCO, do Partido da Causa Operária, que são grandes mobilizações e eles também fazem com que a mobilização venham pessoas de outro partido, e geralmente as mobilizações promovidas pelo PCO são mobilizações extremamente racionais.
Digo racionais em que muito grande parte do seu grupo está consciente do que está acontecendo, do que está sendo feito, do para quê, e grande parte do grupo tem a capacidade de dialogar legal sobre aquilo. Então, diferente do que a gente analisa um pouco lá na questão dos movimentos do nazismo, o nazismo ele tem muito de uma manipulação política econômica ali, certo? Governamental. Bom, estamos entendendo aí devagarinho? A psicologia está fazendo o quê? Ela está olhando para esses grupos e está entendendo o que está acontecendo com esses grupos, como é que eles se manifestam, como é que eles se juntaram, quais foram as coisas que fizeram esses grupos acontecer, quais foram as características que fizeram se juntar tanta gente até se formar um grupo gigantesco de massa de pessoas, tá certo? O que junta essas pessoas psicologicamente, tá certo? Bom, isso foi um ponto importante. A gente tem então lá Gustave Le Bon estudando as massas, mas o mais importante mesmo vai vir em 1930, tá certo? Com alguém que vocês já devem conhecer, que é o Kurt Lewin, ou Kurt Lewin, tá? Da Gestalt, lá da Gestalt, né? E em 1930 ele vai vir, ele é um cara que ele é refugiado da Alemanha, tá certo? Ele é refugiado, ele vem para os Estados Unidos e ele vai desenvolver uma série de pesquisas, tá certo? Essas pesquisas são importantes porque ele vai, no estudo dos grupos, né? Ele vai desenvolver o quê? A primeira teoria consistente sobre os grupos, tá? Essa primeira teoria consistente, ela vai ser tão importante e ela vai ser tão definitiva para a psicologia social, que vai estudar os grupos, as massas e tudo mais, que ela vai tomar um nome próprio, que vai ser psicologia social cognitivista, tá certo? Isso é importantíssimo, tá? Bom, isso daqui vai se desenvolver, isso vai ser direcionado, isso vai ser usado, isso a gente vai acabar percebendo. Os escritos, as pesquisas do Kurt Lewin, que é o seguinte: as indústrias e as empresas vão começar a perceber que essas teorias podem ser aplicadas ali e desenvolvidas ali. E isso vai começar a entrar pelo campo das indústrias, das empresas, tá certo? Até porque uma coisa que ele vai desenvolver na psicologia social dele, no estudo de grupos, é o quê? É a psicologia das relações humanas, né? Ele vai estudar as relações humanas e vai chegar até as relações humanas entre grupos, que é dentro dessas relações humanas que vai fazer com que um grupo seja possível. Vai fazer com que um grupo possa existir. Essas relações humanas vai ser o que dá a possibilidade das massas, das pessoas se juntarem em uma grande massa, tá certo? Então isso é importante para as empresas, porque as empresas trabalham com grandes grupos, né, geralmente. Então trabalhar essa ideia de como eles se comportam, produção, produtividade, relação, é muito importante, certo? Então a gente vai ter um grande investimento das empresas nos Estados Unidos para pesquisas. Olha que interessante, pesquisar essa psicologia institucional, psicologia dos grupos, tá certo? Psicologia social. Dentro disso a gente vai ter uma coisa muito importante, a gente vai ter um pesquisador que é o Elton Mayo, acho que é Elton Mayo que fala o nome dele, tá certo? Esse pesquisador é o seguinte, ele vai fazer um monte de pesquisas, e uma das suas pesquisas vai se direcionar aos estudos motivacionais, tá certo? O que motiva, né, os trabalhadores a trabalhar como trabalham, os operadores a operar como operam, né? Os operários. Então a gente vai ter um primeiro fator. O que na verdade estava dentro da pesquisa dele era um fenômeno das relações, tá certo? Então ele vai estudar o quê? Como é que eram essas relações e características da vida do trabalhador, como a fadiga, né, o cansaço, o esgotamento, as horas de trabalho e incentivos salariais. Então ele olhava para esses pontos na pesquisa dele e eram pontos que ele pretendia pesquisar e ele colocou isso na prática. Só que no meio do caminho aconteceu uma coisa, apareceu mais um fator, aconteceu um fenômeno, tá certo? Que ele começou a perceber que estava surgindo algo que era extremamente importante e era extremamente importante para entender como é que o grupo se relacionava de forma positiva ou negativa, porque isso acaba atingindo a produtividade, certo? E esse era o interesse das empresas. E acaba acontecendo o seguinte, vai surgir então o quê? As relações interpessoais. Quer dizer, fora a questão da fadiga que a gente já viu aqui, fora a questão das horas de trabalho e o incentivo, uma coisa extremamente importante, de grande visibilidade, eram as relações entre as pessoas, né? Não era nada muito técnico, era mais questões pessoais, de ser humano, relações interpessoais. E uma coisa que aconteceu importante nessas relações interpessoais foi que ele descobriu que existia um desarranjo, um desacordo
né, entre operários e administração, né, entre o operador, entre o operário e aquele seu chefe de grupo, o seu líder de setor, o seu supervisor, tá certo? Então ele começou a ver ali que existia esse fator de diferença interpessoal, certo? Dentro das fábricas que já estavam recebendo ali, né, incentivos para essas pesquisas. O que a gente está observando aqui até agora? Eu estou mostrando para vocês no começo, né? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Que é importante, certo? A pesquisa dos grupos para a psicologia social, porque os grupos, eles são grande parte da dinâmica do mundo, da sociedade. Os grupos são esses que produzem e estão gerindo, eles estão consumindo, né, as informações do dia a dia, as relações do dia a dia, eles estão consumindo a cultura do dia a dia. Então esses grupos são extremamente importantes, né? Fora que a maioria das coisas que nós, como indivíduos subjetivos, absorvemos e construímos, nós acabamos levando parte disso para o grupo, tá certo? Do que nós fazemos parte. Então isso é importante, né? Então quer dizer, estudar esses grupos tem um porquê muito importante, porque eles que moldam a sociedade. E aqui tem 3 pontos importantes para a gente concluir e entender essa proposta, né? Os grupos promovem valores e éticas, né? Então você tem que entender como é que o grupo processa essa dinâmica, como é que o grupo cria, né? Como é que o grupo produz valores, como é que o grupo produz ética, né? Outra coisa é que os grupos, eles são células da sociedade, eles são pedaços da sociedade. Quase toda a sociedade é formada por grupos, né? É muito difícil ter uma sociedade onde não tem um grupo, onde tem alguém que se isolou, né, da sociedade. Então, a maior parte da sociedade ela é composta por grupos, né? Então, os grupos, eles são a sociedade. Eles são o nível de estrutura da sociedade, né? Outra coisa direcionam ações na sociedade. Esses grupos, eles acabam direcionando ações na sociedade, né? Por exemplo, eu sou nerd, eu gosto de quadrinho, eu gosto do Batman, eu gosto de série de fantasia, eu gosto de jogar RPG de mesa. Estou num grupo, que é um grupo enorme. Só para você ter uma ideia, eu tenho um grupo no Facebook, que é o maior grupo do Brasil, que é o grupo de mapas de RPG, tá? Pela última vez que eu pesquisei, ele era o maior do mundo, de mapas de RPG. Ele só fala sobre mapa, só sobre mapa, de RPG de mesa e eletrônico, né? A maioria é RPG de mesa. Então, quer dizer, é um grupo, certo? Que hoje temos 17 mil membros. 17 mil membros, né? Isso porque o grupo não é em inglês, é um grupo brasileiro, em português. Então todo mundo que está lá, todo o conteúdo é em português. Se ele fosse internacional em inglês, ele estaria muito maior. Então quer dizer, eu reuni um grupo de pessoas que gostam de uma questão específica. Essas pessoas acabam levando para o grupo características importantes, como gostar de mapas, como os seus mapas que cada um constrói. E nós nos influenciamos uns aos outros a compartilhar conteúdos, né? A gente acaba, como eu disse aqui, direcionando ações sociais. Uma das ações é você consumir produtos, por exemplo, certo? Porque no grupo tem propaganda. Outra ação é você construir um canto da sua casa com elementos daquilo que o grupo propõe, né? Porque você é fiel ao grupo, você gosta daquela ideia. E uma das coisas é você expor. Por exemplo, eu tenho aqui uma prateleira. Essa prateleira, terceira prateleira aqui em cima, que não dá pra ver, é só livro de fantasia. De fantasia para jogar RPG. E eu adoro esses livros, e muitos deles têm mapas. Eu tenho um livro só de mapa aqui. Então, eles constroem, né, muito do ambiente que nós vivemos. Então, eles tendem a colocar, como último ponto aqui, a direcionar ações na sociedade. Uma das ações que eu tive, como uma pessoa que gosta de ler, que gosta de envolver em debate, é ter uma biblioteca. E quase todo mundo que gosta de ler tem uma biblioteca, porque você precisa de um canto para pôr os livros, né? Então você acaba gerando uma biblioteca. E isso não veio da minha cabeça, isso veio de outras pessoas que já têm uma biblioteca em casa. Então, esses grupos com as suas características acabam direcionando ações na sociedade, certo? Importantíssimo. Bom, quero deixar uma dica importantíssima para você que está estudando psicologia social. É importantíssimo para você que estuda psicologia ou filosofia também e pedagogia, né? E história também, né?
é o seguinte, para você assistir a playlist que eu vou deixar aqui em cima, tá certo? A playlist do Rodrigues, tá? O Rodrigues, ele tem um livro Psicologia Social, que é esse livrão aqui, ó. Que vale muito a pena você entender o conteúdo. Essa psicologia social que eu tô passando aqui, do livro Psicologias, ela é resumida. Essa do Rodrigues é um livro só de psicologia social. Então é interessantíssimo, porque você vai entender os pormenores da pesquisa da psicologia social, certo? Então fica a dica, deixei o card aí em cima, tem uma porrada de livro de psicologia social do Rodrigues, vai lá e vê os vídeos. Tenho certeza que vai se desenvolver uma percepção muito grande sua da matéria, certo? É isso aí então, se você chegou até o final do vídeo, eu vou deixar aquele código maroto, que só a gente coloca. Esse código é para quê? É para identificar os estudantes que estão estudando de verdade, que vai até o fim do vídeo, que vê todo o conteúdo, que anota. Então só quem estudou de verdade sabe quem estudou nos comentários, tá certo? Coloca nos comentários lá, ó, 1930. 1930. Por quê? Porque é a data onde vai começar a se desenvolver as teorias do Kurt Lewin sobre psicologia social de grupos, tá certo? 1930. Você é um estudante, parabéns por ter chegado até aqui. Tamo junto. Valeu pelo esforço. Vê os outros vídeos do canal. Tá indicado, vai aparecer outros vídeos aqui na tela. Valeu, muito obrigado. Tamo junto e até mais.